Olá, crianças! Vamos para mais uma devocional Esperança e Vida Kids. Hoje nós vamos aprender como tudo começou. A partir de agora, as devocionais nós vamos fazer um panorama pela Bíblia, nós vamos fazer uma viagem pela Bíblia. Vai ser muito legal. E hoje nós vamos começar no primeiro capítulo de Gênesis. O que significa Gênesis? Gênesis é o primeiro livro da Bíblia e ele significa origem ou princípio, quer dizer, significa começo. Então nós vamos entender como tudo começou, quando nosso mundo maravilhoso teve início. Vamos lá? Em Gênesis começa falando que a terra era sem forma e vazia, não tinha nada, somente o Espírito de Deus, ele se movia sobre as águas. Então, no primeiro dia, Deus separou a luz das trevas, então houve luz. No segundo dia, Deus separou as águas. O que significa? Deus criou os mares, as águas e criou a nossa atmosfera. No terceiro dia, Deus separou a terra das águas. Então criou os rios, os continentes, as ilhas, criou todas as coisas. E também criou todas as plantas, todas as árvores, todas as flores. No quarto dia, Deus criou o sol e a lua. Então, nesse dia, Deus criou o sol para governar o dia e a lua para governar a noite. No quinto dia, Deus criou os animais que vivem nas águas e os animais que voam. Então, nesse dia, Deus criou todos os animais, os peixes, as baleias, os tubarões. Deus criou todas as aves, todos aqueles que voam. E no sexto dia, Deus criou todos os animais terrestres, mamíferos, insetos, todos os animais que vivem na terra. E também Deus criou o homem e criou a mulher. Nós chamamos de dias, mas a maioria das pessoas que estudam a Bíblia entendem isso como períodos de tempo que Deus criou as coisas. E no sétimo dia, Deus descansou. E Deus viu que tudo isso era muito bom. E ele ficou muito feliz com toda a criação que tinha sido feita. Então, depois de criar o homem e a mulher, Deus deu várias ordens para eles. O homem deveria dar nome aos animais, deveria cuidar do jardim e tinha uma regra. Tinha somente uma árvore que eles não poderiam comer. E essa árvore era chamada de árvore do conhecimento do bem e do mal. Vocês conhecem a história, né? Que certo dia, Satanás enganou a mulher através de uma cobra e ela acabou comendo do fruto que não podia e ofereceu ao seu marido. Então, aquele mundo que era lindo, que era bom, entrou o pecado. E o que é o pecado? O pecado é a separação de Deus. O pecado é quando a gente se separa do nosso Criador, do nosso Pai. Então, eu vou ler um pedaço aqui da Bíblia para você entender o que é o pecado. O pecado entrou no mundo por meio de um só homem, e o seu pecado trouxe consigo a morte. Como resultado, a morte se espalhou por toda a raça humana, porque todos pecaram. A graça de Deus
é muito maior e ele dá a salvação gratuitamente a muitos, por meio da graça de um só homem, que é Jesus Cristo. E assim, como muitos seres humanos se tornaram pecadores por causa da desobediência de um só homem, Adão, assim também muitos serão aceitos por Deus por causa da obediência de um só homem, Jesus Cristo. Isso está lá em Romanos, capítulo 5, é um resumo do versículo 12, 15 e 19. Então, o que nós entendemos? No início, Deus criou tudo maravilhoso. O homem não tinha pecado, o homem era santo, ele era ligado diretamente a Deus, ele tinha comunhão com Deus todos os dias. Mas, através do pecado, houve separação entre Deus e os homens. E todos que nasceram depois de Adão já nasceram em pecado. Mas Cristo veio para nos reconciliar com Deus e nos fazer ter relacionamento de novo com Deus. Por isso que em Romanos fala que o pecado veio através de um homem. E através de outro homem, que é Jesus Cristo, nós podemos nos tornar de novo amigos de Deus. Ora, mesmo que haja muitos pecados no mundo, nós vemos isso, né? O pecado tem aumentado, as coisas têm ficado mais difíceis. Mas através do sacrifício de Jesus na cruz, nós podemos ser novamente amigos de Deus, nós podemos estar juntinhos com Deus novamente. Então, deixe que Jesus transforme seu coração, tire esse coração de pecado e transforme num coração novo, um coração herdeiro da vida eterna. Crianças, vamos orar? Senhor Deus, muito obrigada. Obrigada pela salvação que podemos ter em Jesus. Muito obrigada que o Senhor criou uma natureza perfeita, um mundo perfeito. E nos perdoa que através do pecado a natureza tem sofrido, o mundo tem sofrido e todas as pessoas têm sofrido, porque o sofrimento vem através do pecado, porque o Senhor é perfeito e o Senhor criou tudo perfeito. Nos perdoa porque nós deixamos o pecado entrar no mundo e nos ajuda a estar caminhando com o Senhor, estar caminhando contigo na sua palavra e entendendo o sacrifício de Jesus por nós, entendendo que através de nós não podemos fazer nada, que a salvação vem de graça. E muito obrigado, porque a salvação vem pelo sacrifício de Jesus e nós não precisamos fazer mais nada. Vem tudo de graça e nós precisamos permanecer na sua palavra, permanecer nos santificando e buscando o Senhor a cada dia. Nos ajuda a estar firmes nessa palavra. É que eu peço em nome de Jesus. Abençoa cada criança, que o Espírito Santo de Deus cuide de cada uma delas, que eles possam entender que eles são pecadores, mas que o Senhor os transforma a cada dia. Cuida de cada criança que está ouvindo essa devocional. É que eu peço em nome de Jesus. Amém. Crianças, muito obrigada. Continuem assistindo as devocionais, que nós vamos aprender muitas histórias legais do Antigo Testamento durante todo esse mês. Um grande beijo e até mais!